dia a você que sempre acompanha o canal Todo o Poder Emana do Povo, sempre acompanha aqui com a gente as principais notícias do dia. Hoje estamos de volta. Sexta-feira tivemos problemas sim em razão de conteúdo que nós falamos, estivemos bloqueados, não pudemos entrar no ar na sexta-feira. A liberdade de expressão dos dias atuais, essa é a razão de não ter tido o programa na sexta. Mas agora estamos de volta, cumprida a suspensão depois do nosso cartão amarelo que tomamos aí, sabe-se lá de quem, né? Não se sabe mais se vem da plataforma, se vem do Alexandre de Moraes, de onde vem os cartões amarelos. Mas tomamos cumprimos a suspensão, estamos aqui de volta na segunda-feira, dia 27 de maio de 2024, trazendo as notícias do dia, como você já sabe, e sempre também, como você já sabe, pedindo a sua ajuda, o seu engajamento, para a gente conseguir remediar, na medida do possível, cartões amarelos como esse, bloqueios, shadow bans, bolhas e tudo isso que acontece na internet. Pedimos a sua ajuda com o seu compartilhamento, a sua curtida, o seu comentário. Sempre a gente pede para colocar no comentário ao lado aí a cidade de onde você está nos assistindo, que isso é importante. Deixa a gente saber aonde está chegando a transmissão. Tem hora que varia um pouquinho, chega mais numa região, chega mais na outra. A gente tenta descobrir o que está acontecendo, se é bloco, se é shadow ban, se é apenas uma variação normal. Mas a gente tem que lutar com as armas que tem nessa luta de Davi contra Golias, nessa luta do Brasil patriótico contra a censura, contra todas aquelas forças que atuam para silenciar vozes livres, vozes independentes na internet, vozes de pessoas comuns, como nós aqui do Todo Poder Emana do Povo, como vocês aí de casa que nos acompanham, pessoas simples, que apenas querem compartilhar suas ideias na internet. Lembrando que essa transmissão é feita pelo canal do Todo Poder Emana do Povo, aqui no YouTube, e no Twitter pelo canal do Aliados Brasil. A transmissão é feita simultaneamente nas duas plataformas, você já sabe disso também. E para fazer o jornal de hoje, eu quero chamar aqui para a bancada, primeiro o meu amigo Ricardo Roveran, venha para a bancada. Vem correndo aí, Roveran. Bom dia, Alex, bom dia, audiência, bom dia, geral. Estamos aguardando a chegada do nosso amigo, né? Dando um bom dia para essa galera bonita. Eu tô vendo você do outro lado. Você pensa que eu não tô vendo? Tô te vendo, sei quem você é. Bom dia. Bom dia. Daqui a pouco teremos também o professor João Alberto, vem compor a bancada com a gente. Lembrando que o Gustavo continua lá no hospital pedindo orações. A coisa está indo bem com as gêmeas, elas estão ganhando peso, mas ainda estão lá na incubadora. Ele está lá, está sem condições de fazer o jornal. Ele até quer vir, mas a gente fala, Gustavo, família primeiro. Cuida da sua família, a gente segura aqui o jornal. E com as orações aí, a gente espera que em pouco tempo já esteja tudo bem lá no hospital e ele possa vir aqui com a gente também fazer o jornal todos os dias. Então, bem, vamos para as notícias de hoje. Como você já viu aí, provavelmente na capa da transmissão, vamos lá. Olha o que aconteceu. O presidente Bolsonaro, né, ele é a notícia, ele é o epicentro da notícia. Eu falava isso lá em 2022, quando o Alan Lopes ainda fazia aqui com a gente, ele gostava sempre de falar isso também, que o epicentro da notícia é o presidente Bolsonaro. Quando ele vai à notícia, quando o que mais dá audiência hoje, seja na internet, seja na mídia tradicional, é o presidente Bolsonaro, é falar bem dele, a coisa que mais dá audiência. A segunda coisa que mais dá audiência é falar mal do presidente Bolsonaro, é a segunda coisa. A terceira coisa talvez seja a seleção brasileira, hoje talvez seja a questão da tragédia do Rio Grande do Sul, não sei, mas isso aqui dá notícia. As outras personalidades da política não são notícias, por mais que ocupem cargos. Então, uma simples tweetada, uma postagem do Twitter do presidente Bolsonaro virou notícia, está sendo comentado nas redes sociais. Então, se está sendo comentado, se é notícia, obviamente que entra na pauta do Todo Poder Emana do Povo, e nós vamos falar disso aqui. Eu vou colocar no ar, melhor até colocar o Twitter do presidente Bolsonaro. Vamos ver se eu consigo colocar. É isso aí. Para mim demora um pouquinho aqui para aparecer, mas vamos lá, eu vou lendo aqui. O Twitter dele está lá, ele escreve: perseguição sem fim. Mantida inelegibilidade e multa de 425 mil a Jair Bolsonaro. E na capa aí, na imagem que o presidente Bolsonaro escolheu para publicar no Twitter dele, que chama X atualmente, né, X, tá lá. Quem conhece esse cidadão aí, o missão dada, missão cumprida? Esse aí que não deixaram de divulgar, né, que o filho dele estava lá no exterior gastando fortunas no cartão de crédito. Veio, não posso falar muito aqui, né, já tomamos um bloco na sexta-feira, então, mas não podia falar isso, não podia falar o que o filho dele estava fazendo no exterior. Teve gente aí que tomou bloco, tomou
decisão judicial mandando tirar porque era desinformação, ou segundo a jurisprudência da ministra Carmen Lúcia, a desordem informacional. Você não pode falar a verdade, porque falar que o filho do ministro faz no exterior é desordem informacional. Não é mentira, não é fake news, é desordem informacional. Aí você não pode falar. E aí vem a notícia aqui do Poder 360, né? Que ex-presidente Bolsonaro se manifesta depois de o ministro do STF negar um recurso que pedia para que a ação que resultou sua inegibilidade fosse analisada na corte. Quer dizer, o presidente Bolsonaro está pedindo, é só assim, que o processo vá para o plenário. Tá? Não, que não seja decidido monocraticamente por um só ministro. Mas o ministro do TSE, né, presidente do TSE, que é atual ministro do STF, não é esse da foto. Adivinhe qual ministro que negou? Adivinha, Rovena, você sabe qual ministro que negou o recurso do ex-presidente Bolsonaro? Chuta. Não me fala que foi o Xandão, não, hein? O ex-presidente Jair Bolsonaro se pronunciou nesse domingo sobre a decisão de Alexandre de Moraes, presidente do TSE, ainda presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e ministro do STF. Decisão de negar um recurso em que pedia para que sua ineligibilidade fosse analisada pelo STF, pelo plenário da Corte. Em seu perfil no X, afirmou se tratar de uma perseguição sem fim. E ainda lembrou da multa que ele já tomou, né? Olha só, o caso é o seguinte: o TSE condenou o ex-presidente por abuso de poder político e mau uso dos meios de comunicação em julho de 23. O que o tornou inelegível até 2030. Em outubro do mesmo ano, o tribunal aprovou uma segunda ineligibilidade a Jair Bolsonaro e a seu vice, Braga Neto. Nessa segunda decisão, além da ineligibilidade, também foi estipulada a multa de R$ 425,6 mil, né? O ex-chefe do Executivo entrou com recurso sobre a decisão, mas teve um pedido negado por Alexandre de Moraes. Bom, vamos lá, Roberto. É todo dia esse tipo de coisa, mas é o que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, né? Bom, pode tirar essa imagem do ar, não sei tirar aqui. Remover do palco, tá aqui, consegui. A gente vai aprendendo aos pouquinhos. Roveran, todo dia esse tipo de coisa. Quero dar, antes de passar a palavra para o Roveran, dar bom dia ao professor João Alberto, que conseguiu a conexão, acabou de entrar, professor. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Não sei se a conexão está muito boa. Tá, o som está chegando. Por enquanto, estamos conseguindo aqui. Esperamos não cair, nem tomar mais cartões amarelos, ficar bloqueados. E pior que a gente não sabe ainda exatamente o que foi falado aqui para a gente tomar o bloco. Mas vamos que vamos. A notícia agora, a capa de hoje é do presidente Bolsonaro recorrendo ao STF pedindo para um recurso ser analisado em plenário e o juiz Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, negando monocraticamente. Bom dia. Pessoal, bom dia. Então vamos lá, né? A gente tem aqui um caso múltiplo, né? Muito interessante, porque o presidente Bolsonaro ele ficou inelegível porque ele fez uma reunião com embaixadores na qual, olha a palavra que eles usaram, ele teria falado mal das urnas eletrônicas, as quais são incriticáveis, né? É o aparelho que atingiu a perfeição divina, não pode ser criticado, não há evolução possível para esse aparelho, né? Devemos dar graças a Deus e criar, inclusive, um culto em torno desse aparelho tão perfeito, né? Já que a humanidade chegou no limite do desenvolvimento tecnológico na urna eletrônica. Né? Meus parabéns aí aos gênios indomáveis que fizeram essa evolução pro mundo, né? Agora, quando chegarem, o pessoal vem vindo muito. Eu fui esse final de semana assistir o Sérgio Sacani aqui no Teatro Gazeta. O Sacani, acho que ele devia ter incluído na palestra dele. Se ele estiver assistindo aí depois, é uma boa ele incluir na palestra dele as urnas eletrônicas, porque agora, né? Eles estavam falando lá se existia vida fora da Terra ou não. Se existir e eles vierem para a Terra, é para estudar as urnas eletrônicas, porque essa tecnologia é perfeita, não há nenhuma dúvida de que ela não pode ser criticada. Agora, para além das caixinhas mágicas incriticáveis, nós temos aqui uma questão de óbvia perseguição política, né? Não dá para... Veja bem, o canal aqui Fizemos alguma coisa demais? Não. Né? Fizemos alguma coisa semelhante ao que a Mind8, ao que o Choquei,
ao que essa turma toda fez? Não. Fizemos apenas comentários equilibrados, ponderados, acerca de temas políticos que são cotidianos, né? E ganhamos um carimbão de fica 3 dias fora do ar aí, porque procura aí no meio desse monte de desculpas uma que sirva para você, né? Não é apenas com o presidente Bolsonaro. E você repare o medo. Eu quero que você veja o medo que eles têm do nome do presidente. Por quê? Porque onde ele vai, lota de gente, né? Quanto mais bate, mais ele cresce. Aquela massa com fermento, né? O Bolsonaro. Quanto mais batem, mais ele cresce. E eles não conseguem segurar isso. Quer dizer, você imagina uma Globo que agora está sem audiência e sem entender também, porque eles dizem, olha, a gente está aqui surfando, essa nova geração está surfando, obviamente, no nome que foi construído pela família Marinho desde a década de 60, e nós não conseguimos tirar esse sujeito do pleito. Não consigo. Nem com ele absolutamente injustamente inelegível não pode ser retirado. Agora, é você perguntar na rua para as pessoas, você confia no sistema judiciário brasileiro? Cada um com a sua resposta, mas eu já tenho a minha. Bom, professor João Alberto, dá para fazer alguma análise jurídica dessa negativa do ministro Alexandre de Moraes aí? O presidente pedindo só para o recurso ser analisado no plenário. Vocês estão me ouvindo bem? Está bem a conexão? Está com delay só. Nós estamos percebendo. Não, tá com delay. Quando nós estamos falando aqui, demora 2 segundos a mais para chegar, mas com delay dá para. É problema de conexão, mas dá para a gente tocar bem o jornal hoje aqui. Vai lá, João. Tranquilo. Então, assim, o que nós estamos enxergando, na verdade, e que as pessoas precisam entender, e eu sou um pouco recalcitrante em repetir isso, porque, veja só, como diz a Constituição Federal, no artigo 1º, parágrafo único, todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por intermédio de representantes eleitos. As pessoas precisam entender que o judiciário não representa o povo. O judiciário, ele só entra em cena quando há uma pretensão resistida. Se eu quero uma coisa e meu vizinho, meu parente ou alguém com quem eu estou em litígio não quer, eu não posso fazer a justiça por mim mesmo. O Estado é que faz isso. Então, eu peço ao Estado que diga qual é a vontade da lei para o caso concreto. E o STF, ele tem atuação extremamente reduzida. Ele só deve atuar quando há dúvida sobre a aplicação da Constituição Federal. E por que a gente faz esse retrospecto todo? Porque se o STF já tem uma atuação reduzida, imagine o Tribunal Superior Eleitoral, que só efetivamente atua ou age de 2 em 2 anos, enfim. Então, o que nós estamos identificando é que o judiciário ele virou um grande palanque e ele tem lado. Porque quando um ministro diz vencemos o bolsonarismo, ele minimamente está dizendo que quase 50% da população brasileira, segundo ele, foi vencida por uma corte sustentada, financiada, paga por essas pessoas. E o Poder Judiciário, ele não tem, é totalmente impessoal. Ele nem deve ser de um lado nem do outro. Por isso que a Justiça tem uma fenda no rosto, uma venda, que é exatamente para não ver a quem está exercendo a Justiça. Então, estamos longe dos princípios, né? Está faltando, no nosso país, sobra lei e falta princípio, falta envergadura moral. Esse pedido de análise é porque o prazo para ser analisado já passou. O prazo para análise do recurso já findou já. Então, lamentavelmente, é um grande palanque. E quem é o alvo disso aí? Todos aqueles que minimamente defendem Deus, pátria, família e liberdade. É isso, Alex. Vamos continuar aqui na toada, então, da liberdade de expressão. Lembrando que temos várias notícias hoje aqui. Tem notícia de intolerância religiosa lá em Cannes, na França. Tem notícia das escolas cívicos militares em São Paulo. Notícia da Petrobras. Mas agora vamos continuar nessa toada aqui
da liberdade de expressão, né? Olha só, lembrando, falando em liberdade de expressão, falando aqui de internet, uma coisa, só para a gente fechar essa notícia do Bolsonaro, é o seguinte, repare aonde ele postou no Twitter. Twitter é para onde está todo mundo migrando, porque ali é a rede, hoje, das grandes redes, o Twitter não é a maior do mundo, mas é uma grande rede, mas é onde mais tem liberdade de expressão. Lá, hoje, ninguém está tomando bloco, não. No máximo, acontece, por exemplo, aconteceu lá com o Alan dos Santos, ele está bloqueado no Brasil, mas quem tem VPN consegue acessar o conteúdo dele lá nos Estados Unidos. Outras redes sociais, eles simplesmente te bloqueiam no mundo inteiro. Você não pode fazer transmissão, não pode postar, perfil é derrubado. O TikTok é uma delas, eu vou falar daqui a pouco do TikTok, né? Entre outras. Então, gente, hoje a chave é o Twitter, lembrando, mais uma vez, que a gente transmite pelo YouTube e pelo Twitter. Por enquanto, nós estamos tomando bloco. A gente não sabe, né, se um dia o canal vai ser caçado em definitivo. Isso só o futuro dirá. Mas vamos que vamos. Olha só essa próxima notícia aqui. Saiu na revista Oeste. Abre aspas, né? A liberdade de expressão não pode ser invocada a todo momento, diz ministro do TSE. André Ramos Tavares argumenta que, abre aspas, mesmo nos Estados Unidos, a doutrina entende que certas palavras e certas publicações podem gerar instabilidade e desordem e colocar em risco a própria nação. Olha isso. O ministro André Tavares, do TSE, relativizou a liberdade de expressão durante uma palestra no Fórum Municipal de Direito Eleitoral de Fortaleza, né? O ministro disse que o direito à manifestação de ideias não é absoluto. Olha isso. Segundo o jornal O Povo, Tavares afirmou também que o ordenamento jurídico brasileiro possui mecanismos eficazes para garantir a integridade das eleições. Veja bem, ele está falando de liberdade de expressão e já fazendo link com a eleição. Olha isso. Mas vamos lá. Vamos lá, o mesmo, abre aspas, o ministro dizendo, mesmo nos Estados Unidos, a doutrina entende que certas palavras e certas publicações podem gerar instabilidade e desordem ao colocar em risco a própria nação, disse o ministro. A liberdade de expressão não pode ser invocada a todo momento, né? Na contramão de Tavares, o Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, realizou, no 16 de maio, um evento para discussão sobre o livro Liberdade de Expressão e Direito à Informação. A sessão contou com presença do presidente do IASP, Renato Melo Silveira, e da ex-ministra do TSE, Eliana Calmon. Enfim, o debate concentrado aí na questão da liberdade de expressão no meio jurídico. Eu vou pedir permissão aqui, Roverã, deixa eu inverter, passar para o professor João Alberto, advogado também, que faz o comentário jurídico, na sequência o Roverã, e na sequência até acrescento outras notícias aqui. Professor. Bom, a situação aí é bastante simples, sabe, Roverã? Porque para tudo isso já existe lei. Então, se você diz o que você quiser dizer, você tem total direito de dizer. Não existe o tolhimento dessa liberdade. Isso é algo literalmente imoral. Agora, se você diz alguma coisa que traz consigo injúria, difamação, ou aponta um fato criminoso a alguém, que é o crime de calúnia, aí você vai responder por esses delitos. Agora, se eu disser, por exemplo, olha, o atual presidente da República, ele é criminoso. Eu só vou responder e pagar por esse crime se eu não conseguir provar que o que eu disse é verdade, é exceção da verdade. Então, essas criações, esses abortos jurídicos, eles existem exatamente para dizer, olha, vamos fazer uma lei assim, que é para dar certo o nosso plano. E isso nós estamos vendo, não necessariamente na área criminal, mas na área educacional, quando você tem um Sistema Nacional de Educação que está sendo criado por uma lei e um Plano Nacional de Educação que está sendo criado por outra e que um já prevê o outro. Então, assim, a esquerda ela é muito sabida em relação a tudo isso. Ela parametriza tudo muito bem. Então, isso não existe. Isso nós estamos vivendo é uma inovação e estamos diante da pior ditadura existente, que é a do judiciário, segundo Rui Barbosa. Alex. Vamos lá, só um instantinho. Enfim, né? Tem essa notícia aí do que eles estão fazendo, por exemplo, o ministro dando essa declaração, e juntamente a isso, né? Deixa eu abrir aqui, só um instante. Ao mesmo tempo que o ministro fala isso, olha o que o Leandro Ruschel publicou, né? Hoje também no Twitter. Segundo matéria do Marcel Van Hatten,
na Gazeta do Povo, o laboratório de internet da UFRJ, chamado NetLab, conta com recursos do governo federal advindos do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, vinculado ao Ministério da Justiça, para promover perseguição a críticos do governo, certo? Em uma rápida verificação dos dados públicos do Orçamento Geral da União, verifica que dos 13 pesquisadores que assinam o estudo do NetLab, 8 são bolsistas bancados com recursos do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, vinculados ao Ministério da Justiça. Para começar, o dinheiro desse fundo deveria ser utilizado para situações de calamidade pública. Por exemplo, de acordo com a Lei 7347 de 85, o fundo tem por finalidade reparação de danos causados ao meio ambiente, olha lá o Rio Grande do Sul, né, meio ambiente, ao consumidor, bens de direito de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, por infração à ordem econômica e a outros interesses difusos e coletivos. No entanto, a verba pública foi utilizada para esse instituto que faz o policiamento da internet. Segundo o deputado, 8 pesquisadores recebem verba desse projeto de suposto mapeamento e combate à desinformação. Tá? Em consulta ao portal Transparência, podemos encontrar um convênio de quase 2 milhões para pagamentos dessas bolsas com o Ministério da Justiça, usando verbas do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. Há um convênio ainda maior, segundo o Núcleo de Jornalismo, de 42 milhões, usando a mesma fonte de recursos, para pesquisa e criação de um banco de dados públicos de desinformação, envolvendo todo o complexo de censura do Brasil. Ou seja, o governo federal está pagando para, entre aspas, pesquisadores produzirem, entre aspas, estudos que basicamente criminalizam seus críticos. Rovera, ministro dizendo que liberdade de expressão absoluta, governo financiando ONG para fazer policiamento e mapeamento de coisas a serem censuradas na internet. Onde é que nós vamos parar com tudo isso? A minha preocupação é essa palavra, parar, né? Porque já deveria ter sido parado, né? Na verdade, o ministro está mostrando uma perversidade muito grande nas palavras dele, porque quando ele diz a liberdade de expressão não pode ser invocada a todo momento, isso precisa entender qual é o contexto, né? Se eu estou me afogando no mar e eu grito, né? Me dá uma boia, né? O cara não pode chegar lá em cima e gritar liberdade de expressão, não vou jogar. É claro, você tem razão. Você não pode ser. Só que é esse contexto. Nós estamos falando de qual contexto aqui? Por que eu saiba? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo 19 dela, consagra, né, a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela participa da dignidade humana. Se você é um ser humano, se você tem a dignidade humana, você pode falar assim como todos os outros, sem discriminação. Talvez o ministro não tenha lido o artigo 5º da Constituição, e eu até entendo, porque quando o Bolsonaro assumiu, a Rosa Weber deu para ele um exemplar lá da Constituição, e aquele exemplar ali era o último, né? Então eles ficaram sem um exemplar da Constituição para eles consultarem antes de falar esse tipo de baboseira. O problema desse ministro é sanitário. Ele não tem... Ninguém puxa a descarga depois dele falar. Essa que é a verdade. Olha, sinceramente, o que ele está dizendo precisa de uma tradução simultânea, precisa ser de uma tecla SAP para esquerdistas quando eles dão declarações. O que ele está dizendo é o seguinte: nós vamos dar uma desculpa furada para tentar mostrar serviço para a chefia aqui, mostrar para eles que as indicações que deram para os nossos cargos estão valendo a pena. Nós estamos, viu, patrãozão? Nós estamos aqui fazendo o serviço para o qual fomos contratados. O que importa não é você ser um juiz de verdade. O que importa é você agir de maneira a assegurar o poder nas mãos da turma da esquerda. Essa que é a verdade dos fatos. O sujeito, ele está ali fazendo um relatório para o patronato dele ali, dizendo assim: ó, seu Luiz Inácio, ó, seu Zé Dirceu, ó, a turma da esquerda,
Estou militando aqui, viu? Agora, com relação à publicação, perdoe-me, com relação à publicação do Ruschel, eu só não entendi porque ele colocou urgente na frente, né? Porque urgente é quando urge, quando você não tem tempo, quando você não pode esperar. E, na verdade, o que não pode esperar não é isso. Não é você descobrir mais uma vez esse tipo de coisa que vem sendo descoberto desde há 4, 5 anos, sem parar, né? Vem sendo descoberto há meia década sem parar. O que é urgente, na minha opinião, que não pode mais esperar, não é a descoberta desses fatos, e sim o motivo pelo qual os nomes da direita não se organizam para lidar com esse problema de verdade. Eu não vejo organização acontecendo, eu vejo bons jornalistas, eu vejo bons comentaristas, eu vejo alguns bons deputados, alguns bons senadores, mas eu não vejo uma organização, um link, uma estrutura, eu vejo bons advogados, mas eu não vejo um link para que eles discutam quais são as ações estratégicas necessárias, o que cada um vai fazer em algum momento para que esse tipo de coisa seja combatido, porque a esquerda ela está jogando com as suas organizações claramente, né? Estão ali no terceiro setor em tempo integral. Então, eu acho que falta da parte da direita, não que o Leandro Ruschel esteja errado, mas que falta da parte da direita organização, sem a qual nada vai ser feito. Interessante, Rovena, isso que você colocou. É muito importante, porque, assim, voluntarismo é bom, ajuda, mas só voluntarismo sem organização não adianta. Existe uma diferença entre classe social, grupo de pessoas e estamento, vamos dizer assim, a coisa organizada, institucionalizada. Hoje, realmente, a direita não tem partido, os conservadores não têm partido, porque as pessoas que ocupam cargos públicos dificultam de todas as formas. O presidente Bolsonaro tentou fundar partido. Hoje, o Luiz Carlos Bernardi, José Carlos Bernardi, jornalista, está tentando montar partido, já houve outras tentativas, e sem contar outras instituições que sempre são perseguidas. Simples canais na internet são perseguidos, enquanto ONGs da esquerda recebem dinheiro do Fundo de Direitos Difusos para, vamos dizer assim, fazer perseguições na internet, dinheiro público. Imagina no governo Bolsonaro, se houvesse dinheiro para alguma ONG das poucas que tem, conservadoras, para fazer qualquer coisa, não digo nem para perseguir os outros, nem para perseguir. Já no primeiro governo Lula, tinha dinheiro lá para vários blogs esquerdistas que não são viáveis economicamente, porque não tem audiência, não são viáveis, tinha dinheiro público para eles. Agora, aí fizeram a maior perseguição, supondo que o governo Bolsonaro ia fazer o mesmo. Acusaram lá o Carlos Bolsonaro do gabinete do ódio. O que é o gabinete do ódio? Um monte de gente postando na internet, combinando, eu vou postar isso, você posta aquilo, é um gabinete do ódio. E olha o que estão fazendo hoje a primeira-dama Esbanja. Olha o gabinete dela, de ódio. Está sendo denunciado aí na internet. Agora, e não tinha dinheiro público, tá? Na época do governo Bolsonaro. Agora tem. Foi o deputado Marcel Van Hatten pegou aí. O que vai acontecer com isso? Provavelmente, que sabem a decisão judicial dizendo que não pode falar disso. Né? É o que a gente tem para hoje. E é interessante que o ministro do o ministro do TSE, quando ele fala assim, aquilo que a gente sempre bate na tecla aqui, não tem na lei nada dizendo da liberdade de expressão. Nos Estados Unidos tem a primeira emenda que garante a liberdade de expressão. Tá? Aí ele vem dizer, olha o que ele falou, que até nos Estados Unidos a doutrina jurídica está dizendo que certas palavras e expressões não podem ser faladas, blá, 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 blá. O que é doutrina? Qualquer jurista, advogado, ou você mesmo, se você quiser, sem ter estudo, direito, você escreve um livro. Eu acho isso, acho que a lei é isso, acho que a lei é aquilo. Aí eles começam a usar isso como fonte do direito. A segunda doutrina, temos que fazer isso. Mas doutrina não é lei. Como não tem doutrina no Brasil, eles vão buscar doutrina nos Estados Unidos. E quando não tem lei aqui, eles buscam lei lá no exterior também. Porque não está na lei. Nem na lei americana, nem na lei brasileira. A lei brasileira garante a liberdade de expressão. Então ele vai colocar um idiota qualquer nos Estados Unidos, lá da universidade, escreveu, ele vai colocar aquilo acima da lei brasileira. E aí faz uma decisão, produz decisão judicial com base numa doutrina. Uma vez que você produz a decisão judicial, aquilo passa a se chamar jurisprudência.
Aí um outro juiz pega e fala, segundo a jurisprudência, blá, 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 blá. Partiu da lei? Não, partiu de uma doutrina dos Estados Unidos. Doutrina não é fonte do direito, não é lei. Mas quando eles decidem o que fazer, o que eu sempre falo aqui, decidiram censurar a internet. Aí, para censurar, eles vão procurar argumento. Não achou na lei, não achou... procura princípios jurídicos, procura lei de outros países, não acharam, aí acharam a doutrina nos Estados Unidos. Então, agora, a doutrina vai atropelar a lei brasileira aqui. E quando ele fala que certas palavras não podem ser faladas, né, na verdade, ele não está podendo dizer o que ele gostaria de realmente falar. Não é que certas palavras, né, não podem ser faladas, palavras e certas publicações que podem gerar instabilidade e desordem e colocar em risco a própria nação. Não é que o problema são palavras, o problema são pessoas. Tá? Pessoas de direita não podem falar, pessoas de esquerda podem falar tudo o que querem, acusar, fazer o que querem. Pessoas de esquerda podem, pessoas de direita não podem. Como ele não pode personalizar no discurso dele, ele fala que certas palavras e expressões não podem. Mas, obviamente, são palavras e expressões de direita. Até o ministro Barroso está dizendo que precisa combater o que ele chama de extrema-direita. Não é função do judiciário combater ideias, nem de extrema-direita, nem de extrema-esquerda, nem de moderado, nem de centro, nem de nada. Tá? Eles estão querendo cercear o debate, porque sabem que ideias conservadoras, que eles dizem que é extrema-direita, mas que não é extrema-direita, destroem as ideias de esquerda. Tá? Isso é mais uma prova da fraqueza intelectual da esquerda. Esses caras, eles têm dinheiro, porque eles se enriqueceram absurdamente depois que dominaram a máquina pública, tem dinheiro e tem caneta na mão para dar ordem. Capacidade intelectual, preparo, conteúdo, bagagem para debater, eles não têm, porque eles perdem a discussão. Eles estão bravinhos, porque as tias do Zap, que não têm os doutorados, os títulos acadêmicos, blá, 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 destroem esses caras no debate. Eles não querem debate em campo aberto. Esse é o ponto que a gente tem para hoje, que está por trás de todas essas notícias. Enfim, Alex, falando mais... Alguém quer completar? Queria só pedir, Vênia, para fazer uma pequena uma contribuição. Nós aqui no programa, né? E aí cada um aqui com a sua função social, como advogado, professor, jornalista, né? O compromisso nosso é com a verdade, é diferente de todo o establishment que está instituído aí. As pessoas precisam entender que tudo isso que está acontecendo no Brasil tem um plano certo, tem um modus operandi, tem as formas de atuação. E há um bom tempo atrás, isso já foi escrito, esse plano deriva das conclusões feitas por uma escola chamada Escola de Frankfurt. Então, é importante que as pessoas comecem a pesquisar mais sobre isso. É importante que as pessoas comecem a buscar alguns vídeos curtos sobre isso. Porque, veja só, quando você diz assim, exemplo, qual é a intenção, por exemplo, dessa esquerda? Porque, às vezes, Alex e Roveran, as pessoas me perguntam os amigos na igreja e tal, assim, mas, finalmente, esse povo quer o quê? Porque quer acabar com isso, quer questionar assim, e uma interferência e tal. Eu digo, olha, essa turma, ela tem como inimigos frontais praticamente 3 elementos, que é a educação, que é a família e a igreja. Então, tudo que a gente fala aqui, tudo, se você fizer uma análise simples, você vai ver que, de um modo geral, ele se opõe exatamente a isso. E eu vou dar alguns exemplos simples para não me alongar muito, viu, Alex e Roverano? Por exemplo, você vê uma tragédia no Rio Grande do Sul e vê pessoas que eu não gostaria de citar o nome, porque eu não tomei nenhum Dramin para evitar ânsia de vômito. Porque o cavalo não sei o que lá, o cachorro não sei o que lá. Quando a gente escuta isso, veja, eu tenho 4 cachorros, irmão. Eu gosto de bicho demais. Mas entenda, quando você privilegia em relação às notícias e tal, as pessoas morrendo, um caos, e você vai se preocupar e bater foto e filmar com um cavalo que estava em cima do telhado, que quem tirou, na verdade, foi o corpo bombeiro. Isso, além de ser um absurdo, é um traço de uma teoria derivada da Escola de Frankfurt chamada de ecologismo ou ambientalismo. Essa necessidade de colocar a natureza acima da humanidade, de um modo geral, isso tem uma forma de pensar.
Quando um ministro do STF diz, olha, você é policial militar, mas você não vai subir no morro para combater traficante. É porque lá atrás a escola de Frankfurt diz assim, olha, nós temos que privilegiar o lumpen proletariado. Ou seja, os marginais, os estupradores, os pedófilos, os assassinos, esses, é por meio desses que também é possível acontecer a revolução. Então, deixa eu dizer algo a você que nos assiste agora e vai nos assistir no futuro. Tudo isso está estritamente planejado e está escrito. Então, maiores dúvidas, com certeza, Alex, Roveran, o Gustavo, o André, todos nós estamos à sua disposição. Não dá para falar aqui porque é muita coisa, vai virar uma vigília. Mas entenda, não é nada por acaso, é tudo pensado. Alex, desculpa aí o alongamento. Desculpa, não, Alex. Tem que falar mesmo, tem que ser exposto tudo isso, né? Ainda mais estamos voltando aqui, enquanto a gente ainda pode falar na internet, nessa volta aqui do canal, depois do bloco, e estamos recuperando bem. Hoje estamos com mais de 1.500 pessoas só no YouTube, mais umas 75 aqui pelo Twitter, dá um total aí de 1.600 pessoas hoje, recuperando o terreno, né? Estamos aqui recuperando depois tudo que aconteceu. E aí, Roverão, o homem da estatística dos likes, estamos com 1.500 e 1.500, aliás, 1.560 assistindo aqui, 1.500 likes no YouTube. No Twitter está pior ainda, tem 70 pessoas, você tem mais, quase 100 pessoas aqui, só 4 likes. Qual que é a meta de like hoje, Roverão? Quantas pessoas estão ao vivo? 1.500 e alguma coisa aí, 1.500 likes. Não, tá altíssimo. Dá para bater 4.000 likes ao vivo hoje se o pessoal der o like sem parar. Pessoal, olha só o que você está fazendo no canal. Semana passada nós estávamos com menos do que essa audiência. Ela cresceu porque você deu o like, você que está do outro lado, você deu o like, né? Mostrou para a plataforma que nosso conteúdo é relevante. A plataforma falou, opa, o pessoal está gostando, vou distribuir mais esse conteúdo. Cada vez que você dá o seu like, você está ajudando a gente, você está ajudando o canal, você está ajudando todo o poder emana do povo. E a gente precisa disso, a gente precisa de você, né? Então é isso. Dá o seu like aí, compartilha com pelo menos uma pessoa que vem mesmo assistir o programa. Vamos ficar monitorando, viu, Alex? Vamos dar uma olhada como é que isso acontece durante a programação. E eu vou pedir para o pessoal que está controlando aí o YouTube, nosso host aí, né, o amigo que está controlando o YouTube, para ele abrir no chat ali uma enquete, né, acerca dessas declarações do ministro, né? Se isso causa surpresa para o pessoal do chat, se eles acham que colocar uma enquete ali no chat do YouTube, a gente vai ver essa enquete daqui 10 minutos. O Alex vai botar na tela aí para a gente. Fazendo um questionamento aí acerca dessas declarações aí desses ministros do Judiciário. Você acha que existe alguma saída nesse momento para o Judiciário, sim ou não? Isso aí, vamos tentar colocar a enquete no ar, né? Quando o Gustavo está aqui, a gente sempre coloca a enquete, né? Como ele não está faltando, mas bem lembrado, Oliveira, vamos voltar com as enquetes. Aos poucos a gente vai recuperando tudo que precisa ser recuperado. Mas, enfim, vamos tocar em frente com as notícias de hoje. Falamos aqui do problema de liberdade de expressão, vamos falar ainda de intolerância religiosa em Cannes, vamos falar da escola cívico-militar, mas agora vamos entrar na pauta, não digo nem econômica, né? É um pouco econômica, mas assim, é de corrupção também. Vamos falar da Petrobras. Olha o que saiu na revista Oeste. Lula é o verdadeiro CEO da Petrobras, critica o Estadão, segundo o editorial do Estadão, que é noticiado na revista Oeste, o Lula é o verdadeiro CEO da Petrobras. E veja bem o detalhe, o que está publicado na imprensa tradicional só é notícia porque a internet replicou, porque a revista Oeste replicou e aí conseguiu ganhar like, engajamento na internet. Uma notícia replicada pela revista Oeste, a gente sabe, é uma revista recente, da imprensa moderna, da imprensa pela internet, que quando sai alguma coisa de relevante na velha imprensa, vem parar na internet. Então, você assistindo a internet, você já fica sabendo de tudo que acontece, inclusive algo que eventualmente tem acontecido na imprensa tradicional. Mas vamos lá para o que a revista Oeste está informando aqui. O ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, fez questão de deixar essa informação clara
durante entrevistas sobre o comando da estatal. Olha só. É o presidente Lula quem manda na Petrobras. Não são seus executivos, ministros de governo, muito menos os acionistas privados que têm a palavra final na companhia. Alexandre Silveira, que comanda a pasta de Minas e Energia, fez questão de deixar essa informação muito clara durante entrevistas que concedeu antes da aprovação de Magda Chambriard como nova presidente da estatal. Além de ressaltar quem é o comandante da Petrobras, Silveira afirmou em recente entrevista ao jornal O Globo, também, olha lá, falou no Globo, eu não estava nem sabendo, ninguém estava sabendo. Quando a revista Oeste noticia que ele falou no Globo, aí sim vira notícia na internet. Mas ele falou recentemente ao jornal O Globo que, para o governo petista, a forma como a multinacional foi conduzida nos mandatos anteriores foi correta, nos mandatos anteriores do Lula, atrás. Não está falando de Bolsonaro e Temer, não, está falando de Lula e Dilma. Segundo o ministro, olha essa, a estatal só não entregou resultados esperados porque, abre aspas, ficou paralisada por causa da Lava Jato. Ou seja, para o Silveira, não fosse a Lava Jato que flagrou um colossal esquema de corrupção, a Petrobras teria voado, teria dado lucro se não fosse a Lava Jato. Né? Isso é o que o atual ministro das Minas e Energia está dizendo. Então, agora vamos fazer a invertida Roveran, falando de Petrobras. Essa pauta é econômica, de corrupção, então eu não sei do que classifica. Eu gostaria que ela fosse tudo isso, mas ela é muito mais simples, né, Alex? Na verdade, é uma pauta crítica em si, né? Porque quando ele diz que a Petrobras funcionou como deveria funcionar na gestão Lula, eu entendo que esse ministro ele deve ter um grande currículo, né? Agora é questão da gente voltar 2 passos no tabuleiro, consultar o currículo dele para ver se ele está apto a falar isso, porque eu não sei de onde ele tirou essa ideia absurda, né? Quem estava, eu acredito que nós 3 aqui, né, já estávamos maduros na época do impeachment da Dilma, quando a Petrobras perdeu tanto valor de mercado, tanto, que o pessoal fazia piada na internet. O pessoal falava, vou te dar o troco em ação da Petrobras, né? Isso, para quem conhece investimentos, sabe que na Bolsa de Valores, etc., existe um tipo de investimento chamado blue chip, né? Aquele investimento que que tem que acontecer um negócio extraordinário para aquela empresa cair. Então o pessoal vai lá e coloca dinheiro naquela empresa porque é certeza de que aquela empresa vai dar algum retorno. Naquela época, você tinha algumas empresas blue chip estatais. A Petrobras era uma delas. A empresa não cairia. Então, quer dizer que para esse ministro, que eu não sei qual foi a marca do cocô que ele comeu, você entendeu? Ele dizer uma coisa dessas é a mesma coisa que dizer que o funcionamento correto da Petrobras é quando ela está dando prejuízos astronômicos, a ponto do pessoal sair correndo e vendendo as ações da Petrobras a preço de banana na feira, a preço de santinho do PSD, você entendeu? Assim, falando, não, meu Deus do céu, leva a ação da Petrobras com autógrafo do Gilberto Kassab aqui. Aí sim. Agora, falar que foi a Lava Jato, querido, pelo amor de Jesus Cristo, onde você tirou isso? Olha, o que é corrupção? Né? No sentido político. Corrupção é o seguinte, a coisa deveria fazer uma coisa, ela está fazendo outra. Né? Então o sujeito chega ali e fala, como que a Petrobras está sendo vista na gestão petista daquele momento? Como um fundo do qual eles vão tirando dinheiro, eles vão tirando dinheiro para pagar os seus amigos. Por um acaso do destino, quando a Lava Jato bateu na porta do Paulo Roberto Costa, não sei quem lembra, que foi o início da Lava Jato, que tinha, acho que era 300 mil, né? Ou 3 milhões, eu não tenho certeza agora da cifra, escondido atrás de uma parede falsa na casa dele, que arrebentaram a parede com martelo. Quem lembra dessa cena? Então quer dizer que aquele dinheiro ali era para... aquilo ali era o funcionamento correto da Petrobras? Vamos lembrar que o Paulo Roberto Costa ele foi pego porque o Alberto Youssef do Lero, resolveu que ia pagar um carro para ele à vista com cheque nominal. Né? Aí o pessoal falou, opa,
Que presentão é esse, querido, né? Alguém já pagou um carro para você à vista de presente, com cheque nominal? Quer dizer, um recibo, né? O bandido passou um recibo naquele momento ali do crime. Foi um vacilo terrível. Agora, isso na cabeça desse suposto ministro, né? Agora cabe o suposto, né? Eu acho que tem uma declaração dele que está correta. Depois dessa análise maravilhosa que ele fez, essa coisa incrível que ele falou, eu classifico gentilmente como verborragia. Mas aí cabe a cada um também tirar sua própria conclusão. Uma coisa certa ele disse, ele demonstrou que é quase um idiota completo, né? Ele precisa de um pouco mais de idiotice para ser completo, e que, sim, na verdade, quem está no comando da coisa é o Lula. Né? Porque para ele dizer isso é porque ele é um absoluto incompetente, é simples assim. Né? O ministro das Minas e Energia. Estou falando errado, Alex? É o ministro das Minas e Energia mesmo? Acho que o Alex caiu, né? Alex? Opa, consegui recuperar. Deu travou aqui, mas estou aqui. Estão me ouvindo? Eu estou falando corretamente. É de fato o ministro das Minas e Energia que falou essa maluquice? Sim, então, sim. Aí nisso ele demonstra que ele está correto numa coisa. Ele não tem a mínima competência para estar exercendo o cargo depois dessa declaração e que ele é só um poste do Lula ali, né? Quem está mandando a Petrobras, de fato, o Lula. Porque se ele pensa da Petrobras, eu não quero nem ouvir o que ele pensa das outras estatais que estão nas mãos das Minas de Energia, né? Com certeza. Se a Petrobras está assim, imagina as outras. O Brasil ainda tem aproximadamente 140 empresas estatais, mesmo com as privatizações feitas no passado. Elas pararam. Vou até fazer uma provocação para o professor. Professor, você imagina a Codevasf, né? A turma que está aí no Nordeste precisando de água. É verdade. Professor Gilberto, comente as estatais aí. Olha, eu acho que esse ministro é do time de Lula. Ele é formado em ciências ocultas e letras apagadas. Eu acho que se disserem a ele que de manhã ele vai comer cuscuz com ovo, de tarde ovo com cuscuz e de noite os dois misturados, ele vai ter certeza que são 3 pratos diferentes. Mas assim, quer entender bem como é que funciona isso? Eu no espírito de ousadia aqui, eu vou tentar compartilhar. Se der certo, Alex, tranquilo, se não der, não tem problema. Mas só para tentar entender, para que as pessoas entendam essa questão de como efetivamente funciona tudo isso, ou de fato como as coisas no Brasil elas funcionam. Eu creio que não sei se todos estão vendo. Tá enxergando a tela aí, Alex e Roverã? Pessoal, diga no chat, eu não estou vendo não, mano. A não ser que o pessoal na transmissão consiga ver. Esses problemas tecnológicos aqui são complicados, mas... Certo, não, tranquilo. Mas deixa eu te dizer, enquanto, pelo menos vocês estão me ouvindo, não há problema. Há uma estrutura de controle e que é gigantesca que nesse... Vocês estão me ouvindo, não há problema. Não está sendo compartilhado não, mas eu vou tentar compartilhar aqui. Então, o que acontece? Essa estrutura é muito bem montada, não é? É muito bem estruturada, é muito bem arquitetada. E isso se reporta a quê? Você tem um ministro que vai contar uma mentira, uma inverdade, e aí a gente que escuta isso fere os ouvidos, porque é algo assim totalmente escabroso, é coisa de gente boba mesmo, né? Mas é claro que a gente analisando deles, não, a Petrobras ela vai funcionar, só não funcionou bem por conta da Lava Jato. Isso é algo assim, não tem como, né? Não tem como você entender isso. Mas o que é que vai acontecer? Deixa eu botar para o lado de cá, só um segundo. Tem a compartilhamento pronto, perfeito, valeu. Tá vendo agora, né? Todo mundo tá vendo? Agora sim.
Pronto. Veja, essa estrutura aqui, Roverão, ela é um resumo muito didático. Salve essa live de hoje, quem quiser, e depois você assiste aqui como é que funciona a desgraça que está acontecendo no Brasil, a desordem, a esquerda a vapor, a escola frankfurtiana, o lupo em proletariado, os valores subversivos. Veja, você tem uma figura central que está até com a coroa, como se fosse um rei, que é o atual presidente. As estruturas aqui acima, retirando o Twitter, todas elas, as big techs da vida, estão trabalhando em prol de um sistema progressista, um sistema que quer destruir a cultura, a educação, a escola, a família. Abaixo você tem figuraças aqui, ó. Você tem uma Xuxa, você tem uma Juliette Quem são essas pessoas? Isso aqui são os artistas, são os cantores, são os influencers, que vão sempre dizer, olha, a Petrobras é muito boa, só tá ruim por causa da Lava Jato. Olha, a Petrobras agora é um sucesso porque tem um CEO como o atual presidente. E as Big Techs aqui reforçando tudo isso. E essa estrutura de escudo aqui embaixo, quando você tem, por exemplo, a Globo News, CNN, Rede Globo, UOL, Folha, elas vão repetir essas informações violentamente. Violentamente. E aqui mais embaixo tem aqueles que proliferam, como Janones, como Felipe Neto, etc. Esse que está escuro aqui, eu não posso dizer o que é, senão leva um strike e nunca mais a gente volta. Mas, enfim. Então, isso aí é um resumo didático. Então, quando você diz, mas por que está acontecendo isso? Eu não estou entendendo. Como é que acaba de um negócio desse? É porque, na verdade, eles querem fazer esse processo de subversão. O intuito é mudar a cultura inteira. É a gente privilegiar, mas realmente o que está errado. Né? Eu passei um vídeo, Alex, já concluindo aqui a minha fala, de uma jovem muito bonita, muito formosa, e aí a pessoa perguntou a ela assim, olha, qual é o homem ideal para você? Ela disse, ele tem que ter cara de noia e tem que ser 244. Eu digo, cara de noia, eu entendo, né? Um noiado, beleza. Mas 244, que molesta isso? 244, amigo, é um delito, né? Uma infração do Código de Trânsito. É aqueles cabas que saem empinando. Quando perguntou, cadê 244? É aquele que empina e faz vrom, 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 vrom. Quer dizer, é a mentalidade. Quando você tem uma nação com esse tipo de mentalidade, amigo, vai roubar, vai tripudiar, vai extorquir, vai fazer tudo de ruim. Sabe por quê? Porque as pessoas não têm massa pensante. A cabeça está servindo só para separar as orelhas. Infelizmente, essa é a realidade em curso. E nós estamos aqui para tentar, de alguma forma, impedir isso. É o máximo que cada um de nós está podendo fazer hoje. Alex, desculpa aí. Hoje eu estou falando demais. Sem áudio, Alex. Sem áudio, Alex. João, você não está falando demais, não. Tá bom, sim. E a gente faz aquilo que é a nossa missão aqui, que o que a gente pode fazer, né? Que é possível fazer. Estamos hoje sem o Gustavo. A enquete não foi para o ar, não foi possível, por questões técnicas, colocar aqui a enquete no ar. Só quando o Gustavo voltar. E o Gustavo, lembrando isso, eu vou tentar colocar aqui na tela a foto que o Gustavo mandou. Ela demora um pouquinho. Opa. Tem dia que sobe, tem dia que não sobe a imagem. Bom, enfim, tirando esses problemas tecnológicos aqui, vamos para a pauta, dar continuidade à nossa pauta, que a pauta ela permanece intacta. É só a questão tecnológica de sobe, não sobe imagem aqui, que a gente costuma ter problemas. Mas vamos superando. Hoje a audiência está boa, batemos em 1.700. Peraí. 1.700 aqui no YouTube, tô vendo, tá? Ó, 1.700 no YouTube, 2.400 like. Vamos bater 4.000 ao vivo, tá? Vamos bater ao vivo. Você que está do outro lado agora, subiu bastante a audiência por tua causa. Se você der mais like agora e compartilhar mais agora, não precisa sair compartilhando que nem louco, não. Traz uma pessoa, mas uma pessoa que vai assistir de verdade. Fala, vem cá, vem com a gente agora. Estamos esperando. Vamos bater 4.000 ao vivo hoje. Vamos bater ao vivo, com certeza. Se Deus quiser, se for da vontade de Deus, a gente bate nessa meta aí no ao vivo. Vamos falar ainda de intolerância religiosa, mas tem notícia antes disso. Olha só o que saiu no Terra Brasil Notícias. Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, confirma que vai aderir às escolas cívico-militares na rede municipal da cidade de São Paulo.
O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, afirmou que a rede municipal de ensino de São Paulo vai aderir ao programa Escola Cívico-Militar. O projeto que autoriza a militarização de colégios estaduais e municipais foi aprovado na ALESP, Assembleia Legislativa de São Paulo, na última terça-feira, em uma sessão conturbada. Nós mostramos aqui a manifestação democrática dos que eram contra a escola cívico-militar. Foram lá, invadir o plenário, quebra-quebra, a polícia teve que agir para preservar a ordem dentro do plenário. Essa é a forma de manifestação daquele pessoal. Mas as escolas cívico-militares foram aprovadas, né? Em entrevista neste domingo ao Metrópolis, Nunes afirmou que ainda não sabe quantas escolas serão militarizadas na cidade. No entanto, o governador Tarcísio de Freitas já declarou que pretende implementar a mudança em até 100 colégios, né? O prefeito paulistano é aliado de Tarcísio, que abraçou a pauta das escolas cívico-militares após o fim do programa federal implementado por Jair Bolsonaro, encerrado pela gestão Lula. Ou seja, o Lula encerrou isso em nível federal e o governador Tarcísio conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa a implementação das escolas cívico-militares em nível estadual em São Paulo. Como funciona a escola cívico-militar? O projeto de lei aprovado na última semana autoriza policiais militares da reserva a trabalhar como monitores nas escolas públicas do Estado. Caberá a eles zelar pela organização e segurança das unidades, além de oferecer atividades extracurriculares. Os PMs receberão um salário de R$6 mil, além, claro, do que eles recebem na reserva, como forma de estímulo, claro, né, para atuar, para voltar a trabalhar nas escolas, no caso, nas escolas do Estado de São Paulo. Esse valor está acima do piso pago aos professores da rede estadual. As escolas continuarão com parte pedagógica vinculada à Secretaria de Educação. Tá? O que é falado em sala de aula continua definido pela Secretaria de Educação e todos os conselhos de educação que tem lá definindo isso. Não é o secretário que define. Os conselhos lá definem tudo isso. Mas a Secretaria de Segurança Pública ajudará a selecionar os militares e participará da organização de atividades oferecidas por ele. Cada unidade contará com pelo menos um policial como monitor. Para que o colégio passe pela mudança, a comunidade escolar precisará aprovar o projeto. Então, não é nada à força de cima para baixo. A Associação de Pais e Mestres, professores, ele vai votar se quer ou não a militarização da escola. Não tem nada imposto. É democrático a escolha, se quer ou não militarizar. Serão feitas consultas públicas, cuja data será divulgada no Diário Oficial 15 dias antes. A escola também terá que atender a outros critérios. Não é qualquer escola que pode ser militarizada. Os outros critérios são estar em uma região de vulnerabilidade e ter desempenho acadêmico abaixo da média do Estado. O governo mira implementar o programa em unidades com históricos casos de violência, né? E para completar, olha o que sai. Especialistas em educação criticam o modelo e afirmam que não há nenhum estudo que demonstre que a militarização melhora a aprendizagem dos alunos. Eu vou também colocar primeiro o João nessa. Por quê? Porque o João também tem uma grande atuação na parte de educação, esteve em Brasília quando teve a conferência de educação, né? Vai falar sobre isso, a militarização. Impressionante. Os especialistas dizem que não tem nenhum estudo comprovando que melhora, mas também não tem nenhum estudo dizendo o contrário, né? Não tem também dizendo o contrário, mas a notícia tem que dizer os tais dos especialistas em educação dizem isso, né, João? Você que conviveu com especialistas em Brasília, vamos lá. Você tá muito difícil, Roverando, de falar pouco hoje, viu? Porque Alex tá falando de educação, cara. Eu que sou professor antes de qualquer outra função na minha vida, comecei a dar aula com 19 anos, com licença precária expedida pela Inspetoria Técnica do Estado da Paraíba. Deixa eu lhe dizer. Então, peraí, João, é a verdade. Se você vai falar como professor, a próxima notícia você vai falar como pastor. É o seguinte, mas fala como professor agora. Eu já vi o vestido aqui e tal, é terrível. Deixa eu lhe dizer. Qual é o problema da educação no Brasil? Isso é simples demais. Simples demais. Isso é igual a faca na melancia. Entra ligeiro. Veja só. O problema não é a escola cívico-militar. O problema não é esse. O problema é que as escolas cívico-militares estão pautadas em dois requisitos que o progressismo, a escola frankfurtiana, o marxismo e o comunismo não suportam. São dois pilares chamados hierarquia e disciplina. Quando se fala em hierarquia e disciplina, você está umbilicalmente vinculado à cultura cristã. A cultura cristã, ela diz o seguinte, olha, homens e mulheres são iguais. Inclusive, na carta de Paulo, ele diz que aquele que não trata bem a sua esposa, a sua oração não passa do teto.
Só para você ter uma ideia de como há uma similitude, como há uma perfeição entre essa união. A palavra diz, olha, honra pai e mãe para que se prolongue os dias na terra, e ao pai e à mãe diz, não provoqueis a ira nos seus filhos. Quem fala sobre família, que é uma microestrutura estatal, é a Bíblia, é o cristianismo. Não estou pregando placa de igreja, estou falando de cosmovisão cristã. Você é católico, você é evangélico, amém, meu irmão. Estou falando da Bíblia, como referencial teórico. Tem gente que é tão estúpida que pega a pedagogia do oprimido de Paulo Freire e toma como referencial. Eu prefiro a Bíblia. Mas veja só, o grande problema da escola cívico-militar é porque ela trabalha com organização, ela trabalha com a hierarquia, com a disciplina, com o respeito, com a autoridade do professor, obviamente respeitando as pessoas dentro da urbanidade. Você acha que em que lugar do mundo um progressismo vai concordar com isso? Se as pessoas não se respeitam, se as pessoas querem destruir a família, se as pessoas querem acabar com essas relações interpessoais, se as pessoas não querem mais ser pessoas, quer ser carro, cachorro, cavalo, planta, samambaia, palmeira, essa desorganização intelectual e subjetiva são atos luciferianos da escola de Frankfurt e da esquerda progressista, da sociedade fabiana, demoníaca, satânica. Então, a questão da escola cívico-militar é muito mais do que porque o militar, porque amigo, lá se respeita, lá você vai para estudar, lá ninguém vai lá para tentar fazer de você uma outra pessoa ou lhe desconstruir como pessoa, não. Então, esse é o grande problema da escola cívico-militar. É porque ela é uma oposição a esse progressismo. Aí, amigo, vale tudo. Inclusive, ir na Alesp, ficar lá digladiando, mas aí a polícia ostensiva, chamada Polícia Militar, prevista no artigo 144 da Constituição Federal, ela, que está sujeita à autoridade do governador e de ninguém mais, fez a preservação do espaço público, retirou os manifestantes que estavam atrapalhando. Agora, se para tirar teve que usar um escudo, dar uns empurrões, amigo, o convite foi feito. Agora, eles precisam atuar. Então, essa questão da escola cívico-militar é muito mais do que isso. E aqui um pequeno recorte, antes de passar para outra notícia, Alex e Roveran. Nós temos como patrono da educação um cidadão funesto, inclusive vizinho nosso aqui, que é o Paulo Freire. Paulo Freire nunca foi pedagogo, isso é uma mentira do mundo. Ele era bacharel em Direito. Não sei nem se foi advogado, era bacharel em Direito. E tudo que ele fez sempre foi mentira. A experiência de Angicos, mentira. Não alfabetizou ninguém, isso é tudo mentira. Mentira propagada por essa turma que eu coloquei aqui na tela anterior. Todo mundo repete, todo mundo acha que é verdade. No livro de Paulo Freire, no livro, se você disser, porque esse professor é doido, pegue o livro, meu filho. O livro que está lá escrito. Ele faz uma série de elogios a Che Guevara. Quer dizer, é uma loucura. Ele chega a dizer que a primeira estrutura opressora é a família. Que o filho é oprimido pelo pai. E o pai oprime o filho. Então, é alguém que se opõe contra o quê? A família, a autoridade, a disciplina. Está tudo ligado, amigo. Por isso que ele é o patrono da educação brasileira. Por quê? Porque se eu pego uma criança lá... Alex, essa proposta do PNE e do SNE, viu, Roberto? É para que as crianças comecem a estudar, que o Estado comece a captar as crianças a partir de 0 ano de idade, viu? 0 ano, o Estado já vai se apropriar. Então, é claro que um patrono desse vai desencadear o quê na sociedade? Enfermidades psicológicas. Então, esse é o cara que é o patrono da educação brasileira. É aquele que se opõe à família e à disciplina entre pai, mãe e filhos. Ou seja, aquela turma que hoje tem tudo, só não tem um não da autoridade paterna e materna. Desculpa aí que eu falei demais, mas vamos embora. Não, tá certo. Pode falar demais, que você sempre acrescenta coisa interessante aqui ao nosso programa, nossa transmissão, né? E eu vou passar, então, a palavra para o Roveran para comentar esse tema, que eu não consegui de novo colocar a imagem no ar aqui. Vê o que o Bileide falou aí, Alex e Roveran. Vê o que o Bileide falou aí. Não sei se ela disse aqui no chat, ó, eu sou do Rio Grande do Norte, conheço Angicos,
que é do meu estado, e é isso mesmo, foi uma grande mentira. O bom é isso. O bom é isso. Ô, Vera, temos aí Paulo Freire, temos escola cívico-militar, questão de segurança, questão educacional, muita coisa aí. O que você tem para comentar? Bom, vamos lá. Alguns pontos aqui me chamam muito a atenção, né? Você vê o desespero da esquerda a ponto de ir pro quebra-quebra, ir pro tudo ou nada. Eu não vi eles fazendo isso daqui em outro ponto nenhum. Você pode observar, se fala de todas as pautas do Estado, saúde, segurança, etc., você não vê a esquerda fazendo tanto escândalo quanto quando você mexe com a educação. E eles saem correndo para gritar, não, nós estamos a favor da educação. E aí você começa a questionar, então por que os piores índices? E eles vão recuando, né? Vamos dar uma olhadinha se o socioconstrutivismo está dando o resultado que você prometeu? Dá outro passo para trás. Vamos dar uma olhadinha se as suas ideias de Paulo Freire estão produzindo aquilo que você prometeu? Mais um passo para trás. E eles vão ficando acuados. E agora tem mais uma, né? É óbvio que você não pode querer que, ao mesmo tempo, você doutrine e ensine. Ou você vai doutrinar ou você vai ensinar. Escola que doutrina não tem disciplina, né? Isso já é um ensinamento dos militares, que funcionou no passado, hoje não funciona mais, pelo menos para eles ali, dizendo que quando a política entra, quando a ideologia entra pela porta da frente, a disciplina sai pela porta de trás, né? Então, eles sabiam que a melhor maneira de você desorganizar o ambiente é provocar ali dentro o debate político. Eu acho uma tremenda de uma covardia você dizer que não, que dentro da escola tem que haver debate político. Eu acho que dentro da escola tem que haver debate político, sim, mas que se separe um tempo para isso, porque eu espero que as aulas de português não sejam sobre debate político. Eu espero que as aulas de português, primeiro o sujeito aprenda a gramática, primeiro o sujeito aprenda ali a sintaxe, a semântica, estude literatura, entenda primeiro qual é o menu das opções dele para depois ele partir para criticar. Porque criticar sem saber o que tem para ser criticado é expediente de imbecil. Né? O cara fala assim, eu vou criticar o Machado de Assis. Quantas obras dele você leu? Nenhuma. Então cala a boca, sai daqui. Sai daqui. É isso que a pessoa tem que ouvir. Não há por que respeitar gente que quer criticar algo que não conhece. Eu vou criticar o Raul Pompeia. Quantas obras você leu dele? Nenhuma. Então faça o favor, sai daqui enquanto é tempo. Tá? Sai daqui enquanto é tempo. Você está conseguindo a arte. Você está conseguindo a arte de me deixar nervoso. Você não vai querer me ver nervoso. E o que acontece? Acontece que as escolas, a proposta de escolas cívico-militares, em primeiro lugar, não é para todo mundo. É para aquelas escolas que não estão apresentando resultados adequados, né, para o pessoal da Secretaria de Educação. Eles estão chegando ali com resultados pífios, miseráveis, de uma esquerda que passa o tempo todo doutrinando alunos, mantém esse pessoal todo escravizado, achando que sabe tudo, quando, na verdade, mal escrever o próprio nome consegue, sem errar. Sem errar o próprio nome, eu não estou brincando. Eu não estou brincando. Só porque escreve teu nome aí. Uhum. Olha, tá difícil. Tá bem difícil. O sujeito não domina as 4 operações fundamentais da matemática, não tem domínio sobre estruturas um pouco mais complexas, né? Se passar de duas preposições, ele já não entende o que ele está lendo, o que ele está escrevendo. É complicadíssimo. E aí eles estão dizendo que não, porque tem que ser assim. Não tem que ser assim, cara, pelo amor de Deus. Vamos comparar os resultados. O que deu com disciplina, o que deu sem disciplina. O negócio é parar de ouvir essa turma e falar, cara, a gente tem aqui critérios objetivos. Temos aqui critérios objetivos, dados que são acessíveis para mim, para você, para o professor João Alberto, para o Alex Canuto,
pro secretário de educação, pro prefeito, para todo mundo. Queremos saber quais são as objeções aos dados concretos. E nós não encontramos isso em momento nenhum. Nós não conseguimos encontrar resposta para essas questões em momento nenhum. E aí você fala, por que tanta preocupação? Porque esses policiais aposentados, que vão ser chamados ali para ajudar na questão da disciplina, ouve bem, Alex, ouve bem, professor, disciplina. Eles vão ali para ajudar na questão da disciplina. Deixa eu traduzir. Para tirar o vendedor de mamonha da porta do colégio. É para acabar com aquela turma que vai lá para estragar o ensino. O pai e a mãe deixou a criança lá no colégio achando que o moleque vai lá para estudar. Virou de costa. Ah, amigo, os gatos saem, os ratos fazem a festa. É para acabar com a festa dos ratos. Então tá aí, né? Esse é o medo deles. Esse é o medo deles. Meu Deus, vai evitar o traficante de agir? Não pode. É isso. Ô, Vera, isso acho que seu melhor amigo está querendo participar também da transmissão aí, né? Ela acordou do lado de fora do estúdio e está pedindo para entrar aqui. Faz parte da família aí, né? E aí, só para a gente encerrar esse assunto, é interessante. Diga. No chat aqui, a turma da esquerda é interessante demais. Eu acho que se botar o juízo de um esquerdista num pato, ele morre afogado. Porque a gente está aqui falando, e aí entra um enviado aí, uma besta fera, e fica falando mal de Bolsonaro e repetindo. Meu irmão, a gente aqui está falando do que a gente acredita, do que a gente acha que é correto. Aí você entra num chat de um programa, ao vivo, para ficar repetindo as mensagens diversas vezes. Sabe o que é que isso prova? É que você é tolo. Faça o seguinte, amigo, assista mais o Todo Poder Mano do Povo, que aí você acaba se convertendo e vindo do lado certo. Faça isso, que a sua família vai lhe agradecer. Deixe de ser infantil. Interessante que ele fala isso, ele dá engajamento para a live, né? Não sei se o fato de muitas mensagens repetidas o algoritmo pega, que é uma pessoa mandando mensagem. Mas ao comentar aqui, está ajudando o nosso engajamento. Muito obrigado aí, viu? E só para fechar esse assunto da questão das escolas cívico-militares, engraçado que assim, né? A primeira é que é democrático, nenhuma escola é obrigada, nenhuma comunidade é obrigada a aceitar, tá? Mas eles não querem democracia, A prioridade do governo Tarcísio nas escolas onde tem problemas de violência, de segurança, vai ter policial lá. Os pais, alunos, esses querem. Agora a esquerda não quer. Não quer polícia. Por quê? Porque nas escolas, muitas delas, tem tráfico lá dentro ou na porta das escolas e a polícia vai inibir. O policial lá, ainda que seja paisano, ainda que seja da reserva, ele tem contato direto, vai observar, vai identificar os traficantes. Isso a esquerda não quer. Por que será que a esquerda não quer? Hein? Por quê? Quando o Lula é aplaudido lá no Complexo do Alemão, dentro do presídio, talvez explique isso, porque que a esquerda não quer que a polícia iniba o tráfico nas escolas. E mais, não vai mexer no currículo, não vai atacar o problema dos professores que fazem doutrinação em sala de aula, eles vão continuar fazendo. A questão é que o policial militar, além de dar segurança, pode fazer uma atividade extracurricular. Pode pegar os meninos ali para fazer uma atividade, seja de educação física, seja mesmo uma palestra. Ele pode dar uma palestra. Ele não vai tirar o professor comunista doutrinador. Ele vai poder falar para os meninos. Isso já incomoda a esquerda, porque a esquerda sabe que o que o professor vai falar vai ter muito mais credibilidade. Aliás, o que o militar da reserva falar, os alunos tendem a aderir muito mais às ideias do policial militar da reserva ali, falando qualquer coisa, vai dizer como é que funciona a carreira militar, eventualmente ele vai estimular alguém a seguir a carreira militar, a produzir novos Bolsonaros ali, como disse o prefeito, que sabe produzir novos Bolsonaros ali nas escolas, e não ficar indo lá para a turma do cabelo azul, da droga, da erva, do pozinho ali, e nada disso. Ele vai continuar falando, tá? O professor esquecido vai continuar falando. Só que agora sim o aluno vai ter duas opções. Lembra muito do Escola Sem Partido, que falava assim, teve lá o Najib, né, teve a ideia de Escola Sem Partido, o professor Olavo falava, não, só uma correçãozinha, né, não é Escola Sem Partido, é com todos os partidos. Veja bem que não está tendo escola ainda com todos os partidos, porque não está tendo partido. Está tendo só um policial militar dando segurança e eventualmente fazendo uma atividade extracurricular e eventualmente
falando alguma coisa de útil lá para os alunos. Mas isso a esquerda já não quer. Eles querem monopólio do discurso, eles querem censura, querem impedir que policiais coloquem ordem na casa. E simplesmente deem ideias de hierarquia de disciplina, de respeito, de patriotismo. O policial militar, por exemplo, ele pode colocar todo dia os alunos lá para cantar o nacional com a bandeira. Ah, mas a esquerda não quer. Isso aí, a esquerda certamente não quer que aconteça. Gustavo está aí com a gente. Bom dia aos meus amigos de bancada, aos amigos do chat. Saudades de estar aqui com vocês. Uma semana abençoada a todos. Eu ia entrar nesse assunto agora. O Gustavo entrou no momento oportuno. Eu ia falar também do João, né? Que ele, quando ele coloca assim, esse pessoal da esquerda quer atacar as crianças desde a mais tenra idade, desde o nascimento. As gêmeas do Gustavo podem ser vítimas disso. É ali que eles querem atacar, né? Eu não consegui subir a foto. Você consegue, Matheus? Subir a foto aí que o Gustavo mandou? Ah lá, olha o Gustavo aí, onde ele não pode estar com a gente, onde ele está hoje, mas ele está acompanhando ali pelo celular. Acho que você deu o seu like, né, Gustavo? Você não é possível que não tenha lembrado de dar o seu like, compartilhado aí, mas tá aí o Gustavo cuidando das gêmeas e tem que cuidar mesmo, porque senão depois a turma da esquerda vai querer doutrinar desde o nascimento aí, desse momento. Todos nós hoje e temos que cuidar das nossas crianças, ou pelo menos impedir, né, que sejam levadas pelo mau caminho. Mas essa é a cena que temos aí para hoje. Valeu, Matheus. Vamos então para a última notícia, pauta de costumes. Roberan daqui. Bateu 3 mil, hein? Bateu 3 mil. Falta só um pouquinho para bater 4 mil agora. Vamos acompanhando. Se você der o seu like, a gente bate os 4 mil. O pessoal da esquerda sai soltando fumaça pelas orelhas e é isso que importa. Pessoal da esquerda, vocês são fracos. Deixa o like aí. Então tá. Vamos lá, vamos tentar aqui colocar. Vamos para a última notícia de hoje. Essa tem imagem, tem vídeo, mas essa nós vamos conseguir passar. Se não der a imagem aqui, pelo menos o vídeo, vamos ver os dois, vamos ver qual que dá para subir. Olha só essa, que saiu no Terra Brasil Notícias, sobre intolerância religiosa. A atriz é expulsa do tapete vermelho de Cannes por exibir imagem de Jesus em vestido, né? Eu tentei colocar a imagem aqui enquanto eu li a notícia. Se der para subir a imagem, Matheus, essa imagem que causou o problema. Olha só, no último sábado, a atriz e modelo dominicana, fechar isso aqui, tá? A atriz e modelo dominicana Maciel Taveras foi conduzida para fora do tapete vermelho do Festival de Cinema de Cannes. Ela estava tentando mostrar uma parte do seu vestido que tinha uma longa cauda com a imagem de Cristo. O episódio aconteceu enquanto Taveras subia a escada do tapete vermelho, acompanhada por seguranças, e tentava ajustar o vestido para as fotos. Os seguranças tentaram evitar que o vestido fosse totalmente aberto e começaram a conduzir Taveras para fora do tapete. A atriz reagiu empurrando os seguranças. Vamos ter a imagem, tem um vídeo agora, Matheus? Essa imagem, né, que eles não queriam que passasse. Vamos tentar colocar o vídeo no ar. Partir en baston au Festival de Cannes. Cette actrice, elle s'appelle Maciel Tavera. C'est une actrice productrice qui nous vient de République dominicaine. Et pendant le Festival de Cannes, eh bien, elle avait une robe à l'effigie de Jésus-Christ. Alors, faut savoir que c'est une robe de couturier, de créateur. Le créateur s'appelle Hazard. Et on voit que la sécurité l'a empêché de déployer sa robe. Alors, elle s'énerve effectivement contre la sécurité. On voit qu'à chaque fois qu'elle veut déployer sa robe, eh bien la sécurité va l'en empêcher. Alors est-ce que c'est du fait que sa robe a une tendance religieuse? Est-ce que c'est le fait que voilà, il y avait du retard sur le festival? Et on voit que là, elle s'énerve vraiment parce que eh ben voilà, on l'empêche de défiler correctement sur le tapis rouge, et peut-être à cause du visage de Jésus qui est affiché sur cette robe. On voit que là, elle s'énerve vraiment. Elle essaye à tout prix de faire sa marche calmement, et on voit que la sécurité, un comportement un petit peu quand même voilà, gênant. Et là, on va voir qu'elle va carrément pousser la dame de la sécurité. Donc, à votre avis, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Pourquoi ils ont fait ça? En tout cas, sachez que c'était une invitée et non pas une actrice du festival. Bom, voltando todo mundo para a tela, é isso aí que você viu. Em francês ele está falando que ela se irritou, aquilo que os seguranças, que o criador lá do festival, chamado Hazard, né, que ele tenta impedir, não gostou da imagem de Jesus Cristo, vem a segurança tentando impedir, ela se irrita, começa a bater boca com os seguranças, e os seguranças
continuou em volta aí tentando impedir a atriz de ser fotografada com aquela imagem na cauda do vestido dela. Lembrando que, recentemente, esquerdistas que defendem Lei Rouanet, Lei Aldir Blanc, blá, 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 dinheiro para a cultura, dizendo que o Brasil voltou a ter cultura porque voltou a ter filme disputando lá no Festival de Cannes. E nos anos anteriores, aí, Temer e Bolsonaro, não teve. Então, eles acham que o Brasil ter filmes expostos neste Festival de Cannes, na França, é sintoma de que a cultura brasileira está prosperando, florescendo, tudo isso. O que cultura? A imagem de Jesus Cristo é mais cultura brasileira do que toda essa porcariada de filme que eles fazem. Lembra aquele do Lázaro Ramos, né, que é a sala de cinema vazia, tudo com dinheiro de Lei Rouanet e tal, sala vazia, isso é cultura. Agora, Jesus Cristo não é cultura brasileira ou latino-americana, porque a atriz é dominicana, da República Dominicana, e não pôde exibir isso em Cannes. Vamos lá, Pastor João Alberto. E essa intolerância religiosa lá na França, como é que a gente vê isso? Rapaz, é bacana demais, né, da gente identificar que o que a gente está falando aqui se comprova no mundo todo. Esse plano que é um plano bem anticristo, efetivamente, e aqui a gente fala da figura de Cristo reverberando como uma cultura. Você precisa fazer uma comparação muito simples. Você tem um Estado, vamos imaginar o nosso país, o Brasil. O Brasil é um Estado. Ele tem povo, tem território e tem ordenamento jurídico. Ele tem as suas fronteiras. Dali para dentro é o Brasil. Tem a população que mora aqui, o povo que perfaz, né, o Brasil, que é o brasileiro nato, naturalizado, o estrangeiro que está aqui conosco, está lá no artigo 5º da Constituição. E você tem um ordenamento jurídico. Qual é o ordenamento jurídico? É aquilo que diz, olha, matar alguém, artigo 121 Código Penal, pena 12 a 30. Relação de consumo, Código de Defesa do Consumidor, e assim sucessivamente. Se você agora transferir isso para a família, aí você vai ter a mesma estrutura. Você tem uma casa, um espaço físico, um apartamento, enfim, um sítio. Você tem as pessoas que estão ali dentro, o esposo, a esposa, os filhos, etc., né? E o ordenamento, que não é jurídico, mas ele é o quê? Cultural. Então, no Brasil, mais de 90% das pessoas se autodeclaram como cristãos. Isso implica dizer que elas tomam como base o seu comportamento aquilo que a Bíblia diz que é o correto, o justo e o ético. Só que isso se opõe ao progressismo, que o progressismo é homem, mulher, todos, isso, é aquilo, não vou poder falar tantas palavras que eu não sei de onde veio o strike, pode ser que venha novamente. Então, ele quer desconstruir essa família, ele quer fazer com que o homem agora seja um gato ou um cavalo, então ele diz que a autoridade, né, familiar é opressora, através de Paulo Freire. Então, é claro que isso é no mundo todo. Então, o que se observa é que todo esse movimento esquerdista, progressista, comunista, ele é anticristão, ou são anticristos. Você observa que no show daquela Madonna, no show não, naquele prostíbulo, naquele lupanar, protagonizado por Madonna, você tinha a foto de Che Guevara, amigo. Che Guevara matou muita gente, inclusive gays. Não teve problema nenhum, todo mundo bateu palma. A turma LGBT que estava lá estava batendo palma, ou seja, o mosquito batendo palma para o inseticida. Vai entender essa lógica da esquerda. Então, o que acontece? Por que a imagem de Cristo tensiona tanto? Porque não é a imagem dele, é o que ele representa. Ele representa o quê? Ele representa a família, a hierarquia, a disciplina, a convivência. Ele representa tudo aquilo que o progressismo e a esquerda se opõem. Por isso que as pessoas elas ficam assim endiabradas quando vê essa figura. E eu quero trazer à memória aqui o primeiro mártir da igreja atual, que foi Estevão. Arrumaram várias testemunhas mentirosas para dizer que Estevão estava dizendo o que ele não disse. E aí o próprio Paulo, ainda não convertido, recebia as túnicas das falsas testemunhas que se apresentavam para apedrejar Estevão. E Estevão morreu pedindo a Deus que não fosse imputado àqueles homens esse pecado.
Mas mesmo ele falando tudo isso, o rosto dele brilhava. Ou seja, não adianta, não interessa o que aconteça, esse ainda é o caminho. A cultura judaico-cristã, os valores cristãos são a única saída e solução para a humanidade. Alex e Roverão. Roverão, temos isso lá em Cannes acontecendo. E se a atriz tivesse entrado com um vestido que, ao invés de Jesus Cristo, tivesse o Che Guevara ali, tivesse a foto de um líder do Hamas? E aí, será que a reação seria a mesma? É claro que não, né? É óbvio que não. Você repara no vídeo que ela estava extremamente irritada. Vamos lembrar que o processo de irritação é o processo de negação contínua, né? Você diz assim, estou indo para esse lado, você exerce o seu arbítrio, vou para a direita, ou vou para a esquerda, ou vou para a frente, e alguém chega e te interrompe. Não, você não vai. Você fala, eu vou sim. Não, você não vai. Eu vou sim. Então, esse processo de negação, de interrupção constante, causa uma reação chamada irritação. Para ela estar tão irritada, quer dizer, você repara que ela estava com o vestido ali, que ela preparou para a ocasião, e aquela turma que a gente chama de esquerda beautiful people, que é uma mistura de satanismo com um sorriso publicitário. Né? Alegria instantânea e sem motivo. Aí você fala, mas você está feliz por qual motivo? Porque eu sou legal. Cara, você não é. Vamos falar real aqui. Vamos falar real. Os valores que você defende, eles são opostos aos meus. O que eu considero como valor, você não considera como valor. O que é valor? Valor é capacidade para atender uma necessidade. Eu considero a honestidade um valor, você não considera, você é um militante de esquerda, que tudo que for o valor para você é o pensamento maquiavélico. Você não é honesto, você é um sujeito que dependendo da situação, você vai ficar a favor ou contra determinada pauta, indiferente ao que você tenha dito antes. Não é honesto, não é coerente, não é leal. Então, quando você vê a moça subindo, vem a segurança, que aquele pessoal com. Assim, vem um atrás para sabotar, isso é satânico. E vem outro na frente para dizer para ela ficar calma. Sabota o momento da moça e em seguida diz para ela: olha, fica calma, fica tranquila, você está exaltada, como se ela fosse uma desequilibrada. E ela percebe esse movimento. Tanto que ela chega lá em cima, vira para trás e dá tchau para todo mundo. Né? E aí ficou feio para eles. Agora, este é o ambiente no qual Lula foi aplaudido. Esta foi a gente que odeia Jesus Cristo, é a gente que aplaudiu Lula. Se a esquerda pode gostar, pode não gostar, eu quero que se dane. A verdade é essa. Desculpa estar falando a verdade. A verdade é essa. A gente comentou aqui, ser aplaudido em Cannes é fácil. Quero ver ele ser aplaudido em Copacabana, lá na praia do Rio de Janeiro. Quero ver ele ser aplaudido na Avenida Paulista. Por dar um pulo lá, ué. Se não é o machão, não é o machão de 9 dedos, dá um pulo lá. Isso que você está falando, eu senti ontem na pele. Ontem eu estive no Teatro Gazeta, fui assistir a apresentação do Sérgio Sacani. Você vê o público que ali estava, assim, no teatro, era um pessoal que, assim, você já sente no ar, você já olha para aquele pessoal, você já vê a identidade visual deles, você vai olhando ali o que eles estão apresentando. Depois que ele fez a apresentação dele, houve uma moça que foi lá e fez uma pergunta. Falou assim, olha, como você lida com a pseudociência e coisa do tipo? Eu estava lá, quem estava lá também fez pergunta lá, depois da apresentação, foi o Paulo Cogos. O Cogos estava lá no teatro comigo. Não comigo, né? Eu encontrei ele por acaso do destino lá dentro do teatro. E eu fui lá para assistir a apresentação, né? Assisti, achei legal, bacana. No final me surpreendeu que a moça fez uma pergunta para ele, né? Eu falei, agora estou entendendo como isso funciona. Ela falou, as pseudociências e não sei o quê. Bom, a gente sabe que está cheio de pseudociências, está cheio de charlatanismo por aí.
Aí ele foi colocando, não, olha, eu sou a favor do diálogo, até aí tudo bem. E foi colocando alguns sujeitos ali falando o nome de algumas pessoas que colocam teorias absurdas, até aí tudo bem, tá tudo certo. E de repente ele meteu no meio desses nomes o pastor Rodrigo Silva, que é o pastor, é de uma igreja, não é da minha igreja, evidentemente, mas você percebe que o cara é um arqueólogo. O cara é um arqueólogo. Ele não está brincando, ele está falando coisas sérias. Né? Aí pegou. Então você vê que esse pessoal, quando provocado, eles mostram uma verdadeira face. Eu espero que o Sacani não tenha feito isso porque ele realmente é assim. Mas você percebe que esse público, ele está na expectativa daquela coisa. Ele está naquela expectativa de assim, ó, o que não concorda comigo, aquilo que não concorda comigo, eu já logo taxo de pseudocientífico, não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Né? Eu tenho grande admiração pelo Sacani. Né? Eu gosto muito do que ele fala. Entendo que eu não estou falando, não estou colocando defeito na apresentação dele aqui, não é isso não. Mas aquilo que aconteceu, eu fiquei olhando atônito de dentro da plateia. Né? Eu fiquei atônito, olhando, falei, pera um pouquinho, como assim o Rodrigo Silva está no meio dessa galera? Né? Quer dizer, um monte de picareta da internet, de repente o Rodrigo Silva está no meio. Bom, paciência, né? É isso. Alex, é isso aí. Isso aí. Isso aí, Roverão. Hoje batemos aqui, estamos com 3.300 likes. Acho que hoje nós batemos a meta, conseguimos, né? Com mais o pessoal que vai dar like ainda e o pessoal que vai assistir depois no gravado. Nós chegamos, passamos de 4.000 hoje. Acho que dá. Vamos lá. Roberto Michele Maione deixou uns superchats aqui. Canuto, aqui no Rio não será dada mais aqui, ele não pode falar. Vai dar um negócio aí contra a pólio em gotas, criada pelo Dr. Seibin, alegando que não é registrado nenhum caso de pólio há mais de 40 anos. Mas as injetáveis continuarão. É loucura ou left agenda? Acho que a pergunta é retórica, né? Acho que pode ser as duas coisas. As duas coisas que esse pessoal tá fora do eixo aí, né? Tá no universo paralelo. E se a vacina do Dr. Albert... Albert Seibin é eficaz e eficiente há décadas, por que trocá-la por uma injetável, produzida pelas Big Pharma e pelo casal Gates? Eu acho que na pergunta dele já está tudo explicado, por que trocá-la, né? Porque realmente a poliomielite no Brasil ela foi extinta por causa da gotinha, né? Que é diferente, um negócio que foi pesquisado durante anos, foi sendo dado aí, e agora a gente vê a ciência sendo dobrada para politicagem muitas vezes. Mas esse tema... Eu já até falamos demais aqui, porque foi superchat, pulou aqui na tela, mas é um tema que a gente evita aqui para não tomar outro strike, tomar mais strikes que já tomamos nesse canal. O Aliados do Brasil já tomou strike também, muitos outros já ficaram sem poder postar por se aprofundar na discussão desse tema. Então, eu quero agradecer a vocês que nos acompanharam até o final do programa, da transmissão, agradecer ao professor João Alberto, ao Ricardo Roveran, ao Matheus, que acompanha aí nos bastidores na parte tecnológica, e fiquem com Deus. A partir de amanhã voltaremos com o programa Todo o Poder Emana do Povo. Esperamos manter aí a recuperação da audiência que aconteceu hoje. Esperamos seguir num crescente amanhã. E amanhã voltaremos com as notícias do dia, aqui com os comentários mais precisos para você que nos acompanha e que nos dá o carinho da sua audiência e que sempre também nos ajuda compartilhando, comentando e curtindo. Muito obrigado pela sua audiência.